A primeira coisa que as pessoas compram chama-se confiança. As pessoas estão o tempo todo procurando alguém para confiar o dinheiro dela. Quem só faz obra por administração, cobrando somente a mão de obra e o cliente entregando material, você nem é construtora, você é empreiteira. A grande maioria dos gurus brasileiros, eles ficam repetindo os conceitos que estão aqui nesse livro e eles não têm coragem de admitir isso. Engenheiro foda gera R$1 milhão de economia em uma obra. Cara, se não mudar a técnica construtiva, não existe economia em obra, existe orçamento superfaturado. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui, conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e aqui está comigo o Guilherme Junqueira, cofundador e head de produto da Mais Controle. E aí, Guilherme, animado para o nosso primeiro episódio? E aí, Laila, beleza? Estou muito animado, uma honra aí participar desse primeiro episódio, primeiro de muitos. E vai ser um prazer aí poder aprender com o nosso convidado super especial, que é uma das maiores referências em gestão de obras do país. Boa, Guilherme, o nosso convidado especial, nada mais, nada menos, é o engenheiro Fabrício Rossi, e ele vai compartilhar com a gente a sua experiência sobre obras por taxa de administração. Fabrício, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Tá animado? 100% online, 100% ao vivo, como eu sempre falo, independente das apresentações e se é ao vivo de verdade ou não. Tô muito animado, Laila, muito obrigado pelo convite. Tô muito animado também, Guilherme, obrigado pelo convite. Vamos para cima, entregar 110% de tudo que a galera precisa saber para esse tema. E aí dá para compartilhar história, dá para compartilhar o que fiz em obra, insights. Então, bora para cima. Você que está chegando aí, fica até o final, que eu prometo que eu vou entregar absolutamente 110% de tudo que essa dupla aí me perguntar. Maravilha, assim que a gente gosta, 100% de animação, 110% de animação, né? Nem 100%. Fabrício, para quem não te conhece aí, conta um pouquinho da sua trajetória no mercado da construção. Legal. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Rossi e eu sou engenheiro civil, também sou arquiteto urbanista. Comecei a minha carreira no técnico em edificações e eu sou um especialista em gestão de obras com foco no resultado e com foco no lucro. Legal, aí fala assim, mas e que obras você já fez? A galera da engenharia tem muito isso, né? Então vamos lá, já fiz mineração, hospital, obra de infraestrutura, obra da Copa do Mundo e tenho também experiência como engenheiro tanto nos Estados Unidos quanto na China e na empresa de educação. Hoje a gente tem mais de 7 mil alunos dentro desse guarda-chuva de gestão de obras, né? Então, a gente tem alunos que aprendem gerenciamento de obras, planejamento de obras e orçamento de obras aqui na empresa de educação e também eu construo para vender casas de alto padrão. Bem legal. Cara, uma bagagem pesadíssima aí, né? Eu lembro que eu conheci o Fabrício em 2017, eu acho. Você já compartilha conhecimento aí na internet e quando as coisas era mato ainda aqui, né? Rapaz, eu não falei disso, né? Eu comecei na internet em 2011 com um site que chamava pedreirão.com.br. Comecei dia 28 de novembro de 2011, né? Então, foi um dos primeiros realmente aí na internet a produzir conteúdo para o setor da construção, engenharia e arquitetura, né? Isso é legal. E eu acompanho o seu conteúdo desde a época do Pedreirão, desde 2014, eu acho. Antes da Mais Controle, né? 2015, por aí. Legal. Eu tinha cabelo preto, ou menos branco. Agora é só branco, praticamente, né? Fabrício, conta aí pra gente começar o nosso assunto, né? Que é a pauta do nosso podcast hoje, que é obra por taxa de administração, que é um assunto que vem sido bastante falado, uma modalidade que vem sido muito usada aí no mercado hoje em dia. Então, rapidamente, só para a gente abrindo a mente do pessoal, que é rapidamente uma obra por taxa de administração e por que esse modelo está ganhando tanto destaque? Melhor forma, não tinha melhor forma da gente começar. Por quê?
Obra por taxa de administração é uma modalidade pouco conhecida, mesmo por engenheiros, mesmo por arquitetos e mesmo por donos de construtora. Então, o que é essa modalidade? Como funciona essa modalidade, Guilherme e Laila? Essa modalidade é uma modalidade onde o cliente ele só paga o custo da obra. E o engenheiro, o arquiteto ou a construtora recebe uma taxa de administração sobre esse custo. E aí é interessante para o cliente, porque a obra dele fica mais barata, e é interessante para uma média construtora, para uma pequena construtora, porque todos os custos da obra são pagos pelo cliente. Então a construtora não precisa bancar todo o custo da obra, não precisa de ter muito dinheiro em caixa para fazer as obras. Então é uma modalidade boa para os dois lados, e eu não sei por que isso era desconhecido do mercado brasileiro. Eu acredito que eu sou um dos que mais falam na internet sobre obra por taxa de administração. Então, essa modalidade maravilhosa aí, que inclusive até as grandes construtoras aplicam, tá? Até as grandes construtoras aplicam. A gente percebeu, Fabrício, aqui também, com pós-pandemia, um crescimento maior aí dessa modalidade, né? E acredito que tenha sido ali, porque muita gente, devido ali àquela oscilação dos preços, né? E depois uma inflação forte do pós-pandemia, muita gente que estava trabalhando com contrato a preço fechado acabou tendo bastante prejuízo ali nesse momento e repensou todo o modelo de negócio da construtora, né? Você acha que isso foi também uma virada de chave aí para esse início desse modelo, da adoção? Sim, infelizmente, lá na época da pandemia, muitas construtoras quebraram ou não conseguiram cumprir os seus compromissos, porque essas construtoras trabalhavam com um regime, por exemplo, de obra a preço fechado. Então, tem muita construtora que trabalha aqui que é obra a preço fechado, em todos os nichos, tá? Então eu vou construir a casa da Laila por R$1 milhão, preço fechado. Cara, chegou na época da pandemia, que veio aquela inflação de materiais, né? Cimento aumentou muito, aí o concreto também aumentou muito, o aço dobrou de preço, praticamente tudo dobrou de preço, só que eu tinha que entregar a casa da Laila por R$1 milhão. E aí essa conta já não fechava mais, né? Então teve esse problema na época de pandemia, e aí quem conseguiu ficar no mercado ainda falou assim, cara, eu tenho que trabalhar de um outro jeito, porque senão eu fico refém de uma variação de preço de material que eu não consigo controlar. Então, olha que não é muito inteligente fazer uma obra por preço fechado, sendo que você não tem controle sobre a variação do preço de material, né? Então, obra por preço fechado, onde que ela funciona, Guilherme, Laila e você que está nos assistindo? Se a sua margem de lucro for muito alta. Aí você consegue... Quando mais que vale a pena? Só se a margem de lucro for muito alta ou tem alguma outra situação que vale a pena fazer uma obra por preço fechado? Basicamente, é só quando a margem de lucro é alta. Se você não tem uma estratégia de tipo assim, eu quero pegar essa obra, sabe? É estratégico para a minha empresa. Eu estou com falta de caixa e eu preciso de ter uma obra, então para eu continuar girando, eu aceito fazer ali com uma margem de lucro menor, mas para eu manter a empresa girando. Se não tiver uma estratégia, algo que seja assim, exceção, obra por preço fechado é somente quando a margem de lucro ela é alta. Eu penso que tem uma coisa também que pode interferir muito nessa decisão de não só a margem de lucro, né? Mas me corrija se eu estiver errado, Fabrício, mas também escopo bem definido, né? Se você vai fazer uma obra que você não tem um escopo muito bem definido, eu acho, por preço fechado, eu acho totalmente furada. Eu vejo muito pelo pessoal, muitos conhecidos aí construindo casas, e aí todo dia eles falam assim, mas já mudei o projeto. Eu tenho reunião com o arquiteto hoje que eu já mudei o projeto, eu já mudei o acabamento, eu já mudei não sei o quê. Então, se fosse preço fechado, aquilo ali já estava furado há muito tempo, né? Sim. Quando a obra não tem escopo bem definido, o preço fechado é um suicídio empresarial, é um suicídio do engenheiro, é um suicídio da construtora. Por quê? Cara, eu tenho um preço fechado de algo que muda demais, e é muito comum nas médias construtoras o seguinte, eu dei um preço fechado,
por exemplo, para fazer uma casa de alto padrão lá, sei lá, 2 milhões de reais de casa, né? Nem contrato baratinho não, mas eu dei um preço fechado. Só que lá no meu contrato tem que, tipo assim, a gente vai definir os acabamentos depois. Ou então que o porcelanato que vai ser aplicado vai custar entre 150 e 200 reais. Aí o cliente vai e muda depois para um porcelanato de 300 reais. Cara, o formato é maior, é uma peça mais cara e tal, e a aplicação, assentar esse porcelanato não tem o mesmo custo. Por quê? Olha que legal. Um porcelanato de até 90 por 90, olha como é que eu amo obra, gente. Obra é legal demais, velho. Porque quando você entende das paradas como funcionam, você consegue tomar boas decisões, desde a estratégia da construtora ou a estratégia da obra até ali no execução do operacional. Um porcelanato de até 90 por 90, um pedreiro de acabamento consegue fazer o assentamento dele. Se esse porcelanato, vamos dizer que é o mesmo porcelanato, só que ele mudou só o tamanho para 1,20 por 1,20, um pedreiro só não consegue assentar ele. Precisam de 2 para carregar, para posicionar, para vibrar e etc. E não pode nem ser um ajudante, sabe? Então, cara, eu saí de um custo de um pedreiro de acabamento para 2 pedreiros de acabamento só porque aumentou o tamanho. Então, quando você não tem um escopo bem definido, se você fizer obra por preço fechado, tá vendo que você perde tanto em material, só que você perde também em mão de obra. Perfeito. A gente tem visto muito isso, assim, construtores que trabalham para cliente final, né, adotando aí majoritariamente o modelo de administração, e quando pequenas obras que tem ali uma previsibilidade de escopo ou uma pequena reforma que tem, né, algum prazo mais curto, fazendo aí por preço fechado, né, mas para cliente final aí, majoritariamente, a gente tem visto esse modelo mesmo. Então, a gente tem, acaba que na obra por taxa de administração, a gente tem menos risco para o contratado, mas e para o contratante? Quais que são os benefícios aí para quem está contratando por taxa de administração? Quem vai contratar uma obra e vai fazer por taxa de administração? A grande vantagem é a obra a preço de custo. Não tem lucro. Quem vai executar a obra não tem lucro não tem lucro nessa operação. E quando eu falo isso, Guilherme e Laila, o pessoal fica assim, mas como assim não tem lucro? Não tem lucro. Por quê? Olha que legal. Vou continuar aqui no exemplo de casa de alto padrão, que eu acho que fica mais tangível para todo mundo. Tá? Se eu contrato uma casa de alto padrão, o cliente vai fazer essa casa de alto padrão dele, contrata uma construtora para fazer por taxa de administração, ele vai pagar todo o custo de material, todo o custo de mão de obra e a taxa de administração da construtora. Só que o dia que a construtora entregar a chave para ele, quanto que essa casa vai valer para ser vendida? Então, essa casa ela vai valer muito mais, geralmente de 25% a 30% mais do que o que ele pagou para fazer por administração. Então, para quem não tem urgência, eu tenho tempo, eu posso construir. Construir e fazer por administração é melhor do que preço fechado e melhor do que comprar pronto. Olha que lindo. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Uma obra que tem um custo de R$1 milhão, 15% de taxa de administração, ela sai custo de obra sem o terreno, R$1.150.000, que é 1 milhão mais 15%. Ela por administração. Se você fosse contratar a minha construtora, ou quem está nos assistindo, Fabrício, vou contratar a sua construtora, mas eu quero que você compre todos os materiais, tenha todos os profissionais fichados na sua construtora, eu não quero ter dor de cabeça com nada. O custo é mais alto, porque o meu custo é mais alto, né? E o meu risco é maior, porque eu vou bancar o custo da obra. Então, o caixa da obra vai sair, o caixa para bancar todo esse custo, quem vai fazer essas compras e tal, é o caixa da minha construtora. Então, o meu risco é maior. Eu tenho que ter o desembolso financeiro. Então, essa obra, eu vou chegar para você e eu vou apresentar mais ou menos um preço de R$1.800.000.
Provavelmente essa casa que tem lá R$1 milhão mais 150 mil de taxa de administração, que aqui no primeiro exemplo, tem mais o custo do terreno. Vamos dizer que o terreno é mais uns 350 mil. Então, toda a operação dá 1 milhão e 400. O preço de venda talvez vai ser 2 milhões, 2 milhões e 100. Então, eu comprar pronta, ela já está pronta. Você não passa pela etapa de obra. 2 milhões, 2 milhões e 100. Eu quero contratar uma construtora que eu vou pagar a construtora, eu não quero ter dor de cabeça nenhuma, não quero comprar material, não quero pagar boleto, não quero nada. Vai sair por 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. E eu fazendo por administração, vai sair por 1 milhão e 150, 1 milhão e 200. Então, essa é a grande vantagem. Fabrício, em termos percentuais, você deu o exemplo de 15%. É isso que está girando em média aí? A gente, né, vê que cada um cobra uma taxa, mas o que você tem a falar sobre esse percentual e o que contempla isso também, né? Como é que justifica isso para o cliente? Cara, isso é lindo demais, eu adoro falar disso. Olha que legal. A obra por taxa de administração, uma taxa média do mercado, que é assim, cara, vou começar. Fabrício, preciso de uma taxa de referência, 15%. É o que eu recomendo para os meus alunos, os mais de 7.000, 3.500 alunos do Gestão de Obras Profissional, é o que eu recomendo para os alunos. Então, estou trazendo aqui um dado do meu treinamento lá do Gestão de Obras Profissional. E aí, Guilherme e Lara, o que pode variar disso? Obra que tem o custo de obra é muito alto, a taxa, ao invés de 15%, ela pode vir para 14%, 13%, 12%. Se a obra for um valor de contrato menor, ao invés de cobrar 15%, eu vou ter que cobrar 16%, 17%. Então, essa taxa ela vai variar entre 12% e 17%, talvez 18% ali para ter uma referência. Só que uma média, então, é 15%. Tá? Suicídio total. Aí, para quem está assistindo agora, o cara fala assim, caramba, velho, aprendi, valeu a pena eu estar lá no podcast. Tem muita construtora, média e pequena, que cobra 10%. O cara que cobra 10% de administração, a construtora, o engenheiro, no final das contas, ele está ganhando igual ou menos do que um corretor de imóveis, que só pega o imóvel pronto e conecta quem quer comprar com quem quer vender. E assim, não... Ponto delicado, eu não estou aqui falando que o serviço do corretor de imóveis é dispensável ou menos importante, senão daqui a pouco vem igual, hoje o cancelamento na internet, vem todos os corretores de imóveis falando, eu sou engenheiro e tal. Não, gente, presta atenção, todo mundo tem que ganhar dinheiro, é só uma conta simples, tá? Isso eu estou mostrando em conta, tá? Que olha só, 10% de taxa de administração sobre um custo de 1 milhão. Isso vai dar 100 mil. Só que essa casa ela vai ser vendida por 1 milhão e 800. Quando você colocar o custo do terreno, vai mais ou menos 1 milhão e 800. O corretor de imóveis recebe 6%. Então, vamos fazer uma conta rápida de cabeça aqui. 10% de 1 milhão e 800 é 180 mil. 5% é 90 mil. Mais 1% ali, a gente coloca mais 18 mil. Então, dá 108 mil. Então, mais do que está ganhando mais do que toda a gestão da obra ali, né? O cara que fez toda a gestão da obra. E aí você fala assim, gente, mais uma vez reforçando, não tem problema nenhum com o corretor, mas quem que tem o risco de engenharia? Quem que tem o risco de construção? O risco de contratação do empreiteiro? O risco de acidente na obra? O risco de fiscalização? O risco de processo trabalhista? Gerenciar a obra, por exemplo, ao longo de um ano, né? Toda a gestão que tem que ser feita. Então, tem um trabalho muito grande ali, uma responsabilidade muito grande. Aí, por isso que você tem que saber cobrar sobre isso, tá? Então, a taxa de administração, ela é sobre custo. Então, cuidado com taxa de administração de 10%, 9%. Teve uma vez que eu tive um mentorado, Laila, que ele estava cobrando 8%. E essa taxa, ela tem que pagar, né, as despesas operacionais da construtora ali, ou dele, todo o transporte, né, que ele precisa pagar para ir na obra, se deslocar até a obra, o administrativo. Então, o que ele tem que tirar? Não é só o lucro, né? Não é só o lucro. Exatamente, né? Não é só... Os 15% não vão para o bolso do engenheiro ali, da construtora. Na verdade, ele tem que pagar o custo fixo dele, né? E aí vai ser uma parte que vai ser o lucro.
Isso é lindo demais. Eu fico muito empolgado, assim. Então, vocês viram que eu até gesticulo com os braços e tal, que é o seguinte. O pessoal tem até essa dúvida de, tipo, o que está na taxa de administração e o que não está na taxa de administração. É muito simples. É só pegar o conceito lá de orçamento de obras, que é custo direto e despesas indiretas. E despesas indiretas. Então, vamos lá. Olha que legal. EPI não é custo de obra? Então, não está na taxa de administração. Vou ter um estagiário, é custo do cliente, né? Vou ter um estagiário full-time na obra. Então, isso é um custo direto. Então, é o dedicação exclusiva para aquela obra, né? Exclusiva para aquela obra. Então, ele é um custo da obra, né? Vou ter um mestre de obras full-time naquela obra. Ele é custo de obra. Agora, olha que legal. O meu carro de engenheiro que vou na obra. Pô, isso não é custo de obra. Eu vou com o meu carro, vou em todas as obras da empresa. Então, isso sai da taxa de administração. Do mesma forma que sai o meu carro, sai a gasolina do carro, sai o meu telefone, né? O custo do meu telefone e essas coisas. Então, o que está na taxa de administração é tudo que for o custo da construtora, né? E o que está no custo de obra, que aí é o cliente que paga, que vai estar ali que sai do custo de obra, é tudo que realmente que tiver alocado na obra. Então, pô, mas o EPI não sai da taxa de administração? Não sai, porque o EPI é utilizado na obra. E tem que ter muito cuidado, sabe, Lário? Porque tem alguns clientes espertinhos que o cara quer imputar tudo no custo da administração. A hora que você vê, velho, a taxa de juros ela fica pequenininha. Então, basicamente você tem que ter uma taxa de administração de 15% para rodar todos os outros custos em torno de 4% e você ter um lucro de 11%. Bom, galera, na hora que for escolher entre aspas, né, for definir qual que é o valor da taxa de administração a ser aplicado, não é um número mágico, né? A pessoa tem que entender também como que é composta a estrutura administrativa dela, né? Se ela tem um escritório central, se ela não tem, se ela tem um pessoal de administrativo, se ela não tem, quais são esses outros custos envolvidos aí que vai variar do porte da construtora, vai variar de uma construtora para outra, e também com o volume de obras que ela tem, né? Porque para pagar tudo isso, ela vai ratear esse custo administrativo para todas as obras que ela tiver. Se ela tiver um volume maior, ela pode considerar talvez aí uma taxa de administração menor, dependendo ali do interesse dela com o lucro final, né? Mas pensando na despesa que ela vai ter que ter. Então, são vários pontos, né? Isso é uma coisa que eu via muito quando eu estava em atendimento aqui com cliente, né? Eu tenho 5 anos aí de Mais Controle e eu conversava com muitos clientes da Mais Controle do Brasil todo. E aí eu recebia muitas vezes uma pergunta assim: e aí, qual BDI que eu coloco, no caso do preço fechado lá? Ou qual que é a taxa de administração que eu coloco? O pessoal achava que simplesmente eu ia tirar um número mágico ali da cartola e falar: olha, é tanto e vai funcionar para você. E não é bem isso, né? Como se você fosse a cartomante da engenharia, né? Tipo assim, deixa eu até pegar aqui o cenário. Você tipo assim, ia pegar sua bola lá, tipo assim, olha, não, pelos dados que você me trouxe aqui, você vai trabalhar com um BDI de 38%, né? Eu acho que um ponto que você trouxe aí, Lara, que é importantíssimo, né, Fabrício, é conhecer as despesas administrativas na palma da mão, né? Qual que é o custo fixo para rodar a construtora, né? E aí começa a se pensar realmente em quantas obras eu preciso ter. Eventualmente eu consigo estar mexendo nessa taxa, porque se eu tiver mais obras simultâneas eu vou ter uma entrada de recurso maior, vou pagar meu custo fixo administrativo, vai me sobrar mais ali no final. Um conceito legal demais que eu quero trazer ele aqui. E eu sempre gosto de referenciar, porque a essência da engenharia e da arquitetura é a técnica. Então, a gente tem que ter um embasamento técnico ou ter um embasamento normativo, porque aí isso deixa um contexto sólido do que a gente está trazendo, né? Então, isso é muito legal. Olha só, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com um conceito que chama dinheiro de obra. O que é dinheiro de obra? O engenheiro, arquiteto, dono da construtora, que não domina dinheiro de obra,
ele não tem domínio sobre esses números. Então, dominar o dinheiro de obra é você saber como compor o seu custo administrativo para, através da composição desse custo administrativo, você determinar a taxa de administração que você vai apresentar no orçamento daquela obra, sabe? Aí, dominar o dinheiro de obra é você saber qual a margem de lucro que você vai ter naquela obra. E para você dominar esse dinheiro de obra, você tem que saber fazer um estudo de viabilidade, né? E depois, por exemplo, desse estudo de viabilidade, você tem que saber fazer o orçamento da obra. E durante a obra, você tem que pegar esse orçamento e utilizar ele para conseguir comprar mais barato para a obra ou comprar dentro do que está no orçamento. E durante a obra, você tem que fazer um controle, que é um previsto versus realizado, ou orçado versus realizado, né? E aí, no final da obra, você consolida tudo isso e sabe qual que é a sua margem de lucro. Ou seja, obra, isso aqui é sensacional, velho. Obra tem muito mais a ver com dinheiro do que com o que está sendo executado. Obra tem muito mais... Olha que legal. O que é mais importante? Uma pessoa que vai construir. O que é mais importante para ela? Saber quanto custa ou saber quanto tempo de obra vai durar? Saber quanto custa, cara. Vai mexer no dinheiro. Até porque se o dinheiro acabar, acabou a obra, né? Não tem exatamente. E aí... qual que é até o meu saculejo aí para todo mundo que está assistindo esse podcast aqui? Se você não domina dinheiro de obra, cara, você está tocando obra, você não sabe muito bem o que você está fazendo, você está correndo um risco gigantesco. Então, domina o tal do dinheiro de obra. Acabou o dinheiro, acabou a obra. Aí começa aquelas... por exemplo, a gente ouve muito assim de cliente final, né? Tipo assim, a obra custou o dobro. Cara, a obra custou o dobro em relação ao quê? A obra tem orçamento? Não. Mas você fala assim, custou o dobro em relação ao número que você tinha na sua cabeça, que é pautado na sua imaginação. Então a obra custou o dobro. Tem outro negócio que eu gosto muito, tá? Tem gente que fala assim, engenheiro. Aqui agora falando especificamente para engenheiro. Tem gente que fala assim, fui comprar um material para obra, ou fui, sei lá, fechar algum material para obra, pessoa, nossa, tá muito caro. Não, mas está muito caro. Ou vai fechar outra coisa, nossa, mas está muito barato, que é pouco provável, né, de acontecer. Mas olha que legal. Não é durante a obra, até posicionar no momento certo. Durante a obra, sabia que não existe nem caro nem barato? Não existe. Em nenhuma, você pode me apresentar qualquer obra, não existe caro ou barato. Por quê? Olha que legal. Durante a obra, existe o seguinte, está no orçamento ou não está no orçamento? Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão de esquadrias. Nossa, esquadria está muito caro. Caro por quê? Quanto que está no orçamento? Né? E se o orçamento dessa obra for bem feito, quer dizer que ele vai estar alinhado com a realidade quando for construída. Então, você não vai ter surpresa. As esquadrias vão custar R$1 milhão, no meu orçamento está previsto R$1.050.000, está tudo dentro do orçamento. Segue o baile. E o dinheiro de obra também passa por isso, né? Essa tranquilidade de, tipo assim, durante a obra não ter surpresa. É igual grandes economias. Desculpa que agora eu empolguei. Eu falei que eu não ia dar resposta longa. Tinha um outro engenheiro na internet que ele falava assim, gerei R$1 milhão de economia numa obra. Cara, quer ver eu gerar R$1 milhão de economia numa obra agora, Laila? Faz um orçamento super faturado que você vai gerar R$1 milhão de economia. Pronto. A coisa mais fácil que tem é gerar R$1 milhão de economia numa obra. É você orçamento assertivo é aquele que chega o mais próximo da realidade. Exato. Então você não vai gastar na realidade nem muito a mais, nem muito a menos. É o mais próximo daquilo que você determinou, né? Então, aí, tipo assim, o pessoal, enfim, cada um faz do jeito massa. Aí, quando você traz esse contexto de, cara, dominar dinheiro de obra, né, ter esses conceitos aí, e a hora que você vai bater nesse papo, aí vai virando um monte de chave. Tipo assim, cara, não existe economia em obra, não existe muito caro em obra, existe um problema realmente ali de orçamento, de custo, né, e etc. E na obra por administração, tudo isso é necessário. E o orçamento é um alinhamento de expectativa, então, né? Tem que ser feito lá no início, né? Para que as coisas caminhem conforme planejado aí e não tenha grandes problemas ao longo da obra, né, Fabrício?
Engenheiro foda, aí, tipo assim, headline, engenheiro foda gera R$ 1 milhão de economia em uma obra. Cara, se não mudar a técnica construtiva, não existe economia em obra, existe orçamento superfaturado. Eu gosto muito de quando a gente fala de orçamento, eu uso várias vezes uma frase do filme lá do Alice no País das Maravilhas, né? Que o coelho fala lá para ela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um orçamento para saber para onde você tem que ir, o que aparecer ali para você, caro, barato ou o que for, você vai fazer porque você não sabe para onde ir, então. Voltando um pouquinho na questão da taxa de administração, Fabrício, né? Então, feito esse acordo com o cliente aceitou a proposta, quais são as responsabilidades aí de cada um, né? O que fica de responsabilidade do cliente e o que fica de responsabilidade da construtora, do engenheiro? Boa. E aqui eu vou trazer aqui também um outro conceito, tá? E quebrando um paradigma. Obra por administração não é visita em obra. Então tem gente que vende, tipo assim, eu tô falando acompanhamento de obra, né? Obra por administração não é acompanhamento de obra, de tipo assim, eu sou o engenheiro responsável, eu passo na obra uma vez a cada 15 dias para ver como está. Cara, isso é acompanhamento de obra, tem um outro objetivo. A obra por administração é o seguinte, vamos lá. Quais são as responsabilidades do cliente? Somente aprovar os pagamentos, aprovar as compras e fazer os pagamentos. 2 responsabilidades. 1, aprovar as compras. 2, fazer os pagamentos. Só isso. É lindo para o cliente. Tá? Quais são as responsabilidades da construtora ou do engenheiro, do arquiteto que está à frente dessa obra por taxa de administração? Primeiro que você tem que apresentar para o cliente, né, o pacote completo de planejamento da obra, que é orçamento da obra, cronograma da obra, curva S, curva BC, plano de aquisições, plano de riscos. Tá? Sem isso, você não está julgando o jogo do nível profissional da gestão. E realizar todas as compras, realizar todas as cotações de materiais, enviar essas cotações de materiais para o cliente aprovar a compra. Assim que o cliente aprovar a compra, você manda o pedido de compra, né? Realiza aquela compra e o cliente só faz o pagamento. Realizar a responsabilidade da logística para a obra, né? Agora o material tem que chegar na obra, você que tem que gerenciar tudo isso. Toda a responsabilidade técnica de execução, toda a contratação, né, de serviços especializados. Serviço especializado é aquele serviço aplicado, né, material mais mão de obra. Exemplo, esquadrias. Então, contratar o fornecedor de esquadrias, fornecedor, a vidraçaria, marmoraria, então todos esses serviços aplicados. Tá? Outra coisa que é responsabilidade sua na obra por administração, contratação dos empreiteiros e contratação da mão de obra. Prazo da obra, gestão desses empreiteiros, qualidade da obra, tudo isso é responsabilidade da construtora ou do engenheiro que está fazendo a obra por administração. Tá? Então é muito legal você ter feito essa pergunta e a gente poder explicar isso, porque às vezes, o cliente às vezes não entende, ele confunde com o acompanhamento, que a gente falou agora há pouco, e aí o cliente vai e fala assim, nossa, é muito caro essa taxa de administração, só para você acompanhar, só para você passar na obra. Então é importante dar esse aterrizando para o cliente, o que é a obra por administração, e às vezes tem alguns engenheiros, algumas construtoras, que ele não domina muito bem a obra por administração e ele faz um Frankenstein, ele mistura acompanhamento com administração e ele coloca um monte de responsabilidade para o cliente. Eu ia até perguntar isso, Fabrício, assim, eu já vi, aí uma dúvida para a gente tirar. Quando a gente fala que a responsabilidade de compra, você falou que na obra por taxa de administração, a responsabilidade de compra é do engenheiro. Eu já vi casos que a gente coloca essa responsabilidade de compra para o cliente. Então, o engenheiro fala, olha, eu vou precisar disso para executar tal serviço em tal dia, e aí você tem que... o material tem que estar disponível para mim aqui em tal dia para eu executar. E você que compra aí o material que você quiser, principalmente na fase de acabamento, né? Eu vejo bastante isso. Quando a gente fala quando acontece isso, a gente ainda está falando de obra por taxa de administração ou a gente está falando de um cara que foi contratado só para acompanhamento de obra? Sempre na obra por taxa de administração, a responsabilidade de compra vai ser do engenheiro?
Cara, excelente pergunta. Adoro podcast com a galera inteligente, viu? É top demais. Sensacional a sua pergunta. Eu vou até começar a produzir um conteúdo. Nunca produzi esse conteúdo, você me deu uma ideia de conteúdo. Isso é um Frankenstein de administração, sabe? Só que ele não é ruim para o cliente, ele é ruim mais para a construtora. Por quê? Até queria saber se é nesse sentido, eu queria que você comentasse, por favor. Geralmente, quando acontece esses casos do cliente escolher, comprar e entregar, o cliente quer tirar a compra do material da taxa de administração. É isso? Quer diminuir o valor ali, né? Já vi isso acontecer também. Oi, Guilherme? E outra coisa, eu já vi isso acontecer, e outra coisa, o processo de compras é um processo crítico para a obra. Imagina você, como engenheiro gestor daquela obra, perder o controle desse processo e simplesmente passar para a mão de um leigo, que é o cliente, né? E toma aí o processo crítico da obra, fica na sua mão. Cara, eu tô com conhecido aí fazendo obra e ele tá batendo cabeça com isso, que aí ele pega o memorial descritivo lá do arquiteto, do desenho do projeto e vai fazer compra. Aí, nossa, ele bate cabeça demais para fazer compra, demais. Aí ele volta estressado, porque porque esse porcelanato que colocou aqui, que isso não dá certo, aí compra um negócio aí, tem que trocar, e chega na obra, não é isso não, aí volta e troca. Eu acho que tá dando mais dor de cabeça do que se ele tivesse pago pro cara fazer a compra para ele. Aí, além de gerar esses problemas, aí de o cara não saber comprar, e aí ele vai demorar a comprar, e aí ele manda entregar, e aí às vezes atrasa, e às vezes chega na obra, tá errado. Essa confusão toda que vocês já ilustraram muito bem, existe um outro negócio, que é, você vai colocar, compras não faz parte da gestão, compras não faz parte do gerenciamento, o Guilherme falou muito bem, é uma etapa crítica. Então, você está pegando uma parte da gestão e tirando do seu escopo. E, além disso, vai ser executado por quem não sabe fazer isso, que é um leigo. Então, além de virar um terror total, o que acontece? Reduz a sua taxa de administração. Então, gera esse ruído, gera essa confusão, reduz sua taxa de administração. O cliente vai fazer 200 perguntas para você, que é aquele negócio assim, cara, me dá esse negócio aqui, deixa que eu resolvo. Aí você vai e trabalha de graça. E aí vem um outro conceito maravilhoso. Isso é sensacional. Olha só. Quando uma construtora ou um engenheiro está fazendo uma obra por administração, que o material é responsabilidade do cliente, ele acha que ele está fazendo uma obra por administração, ele acha que ele está atuando como uma construtora. Mas, na verdade, ele é uma empreiteira de luxo. Ele é empreiteiro de mão de obra com responsabilidade técnica da obra inteira. Então, ele está ganhando menos, com a mesma responsabilidade, só ganhando pela... Basicamente, recebo como empreiteiro e entrego a gestão completa. E te entrego a gestão a custo zero. Deu para perceber? Eu consegui ser claro nisso, assim? De tipo, a gestão envolve tudo, material e mão de obra. Se eu só recebo sob mão de obra, quem só recebe sob mão de obra é empreiteiro. Só que o empreiteiro ele não tem responsabilidade da obra inteira. Então, se eu estou entregando todo o serviço de mão de obra, mas gerenciando toda a obra, todo o material, com toda a responsabilidade, mas eu recebo só sobre a mão de obra, todo esse trabalho de engenharia, eu estou entregando ele a custo zero. Eu não estou valorizando o meu trabalho, né? Então, eu disse, cara, não faz sentido nenhum. E aí, comparando com um empreiteiro normal, então, por exemplo, um empreiteiro de porcelanato. Como que funciona um empreiteiro de porcelanato na obra? Por exemplo, chegou na nossa construtora, nós 3 aqui engenheiros, a gente tem uma construtora, nós contratamos um empreiteiro de porcelanato. Cara, a gente vai entregar, ele vai chegar lá com, por exemplo, 5 pedreiros de acabamento e 5 ajudantes. Só que a gente vai ter que entregar para ele o porcelanato, entregar a argamassa, entregar o rejunte para ele, mostrar para ele onde que vai ser executado, como que a gente quer, qual que é a paginação, e ele vai executar aquilo lá tudo. Só que, tá vendo? A gestão do empreiteiro é zero. Por isso que ele é empreiteiro. Então, atenção, você que chegou até aqui, cuidado. Quem só faz obra por administração
cobrando somente a mão de obra e o cliente entregando o material, você nem é construtora, velho. Você é empreiteira. Tá? Você é um empreiteiro com toda a responsabilidade da gestão. E até eu tenho muito cuidado com o cancelamento na internet, né? Vocês devem ter percebido. Não tem problema nenhum, gente, com os empreiteiros. Eles são fundamentais para executar a nossa obra. Deixa os empreiteiros ganharem dinheiro, tá? Só pode misturar os conceitos, né, Fábio? Só para você refletir qual o papel que você quer conceito, cumprir, né? O modelo. Boa, exatamente isso. É sensacional, velho. Então, se tem alguém que chegou até aqui e estava nesse modelo, o cara deve estar de cabelo em pé agora, né? Tipo assim, meu Deus do céu, e tal, tá vendo? Então, você que aprendeu isso aqui a custo zero no podcast do Mais Controle, você não clicou no curtir até agora, né? Então, tira esse dedo duro aí, clica nesse curtir, e se você não está seguindo ainda o canal do Mais Controle, seguindo não, né? Se inscreva no canal do Mais Controle aí, bora, porque aqui só vai ter podcast top. Boa, Fabrício. E aí, uma outra situação que eu vejo aqui. Acontece, às vezes, você falou, responsabilidade do cliente é pagar boleto e ver os resultados ali da obra. E quando acontece da construtora fazer compras com o dinheiro da construtora e o cliente reembolsar essas compras que foram feitas? Legal. Excelente pergunta demais. Estou achando que você vai montar uma construtora por obras de administração. Tô quase. Olha que legal. O que embasa tudo isso? Um outro conceito, né? Que é o seguinte, vamos lá. Quais são os materiais que o cliente tem que aprovar de qualquer jeito, tem que passar pelo crivo do cliente, com o cliente apresentando 3 a 5 orçamentos para o cliente? Os materiais que fazem parte da faixa A da curva ABC. Isso é obrigatoriamente com o cliente. Quais materiais que a construtora pode comprar ali sem passar direto para o cliente e depois fazer um acerto de contas, um encontro de contas? Seguinte, aqueles materiais da faixa C da curva ABC que tem baixo valor agregado, que tem custo baixo. Então, tipo assim, eu estou precisando na obra de 3 capacetes, 2 turquesas, 3 colheres de pedreiro, um rolo de eletroduto, 10 sacos de cimento, e tipo assim, cara, uma compra dessa vai dar R$900. Cara, se tiver que mandar para o cliente 3 cotações, etc e tal, não rola. Então, o que tem que fazer na obra? Cara, a obra tem que ter um caixinha. Cara, eu tenho ali que eu posso comprar até R$1.000 sem ter que aprovar para o cliente, depois a gente vai fazer um encontro de contas, comprando sempre em tal lugar. Uma alçada, né? Uma alçada de aprovação aí. Até tanto você pode comprar sem precisar da minha alçada. Eu já vi também, às vezes, o cliente, abrir uma conta bancária e deixar um cartão lá, eu vou colocar o dinheiro aqui, e aí deixa o cartão com o engenheiro, né? Mas aí todas essas coisas entram num outro assunto que eu acho que é pertinente da gente falar também, que é a respeito de contratos, né? De cláusulas, de deixar tudo muito bem acordado antes de começar, como vai ser esse funcionamento para a gente evitar ruído e evitar problema ao longo da obra, né? Sim. O contrato ele funciona da seguinte forma. Para que serve um contrato? É o seguinte, vamos alinhar para ficar tudo bem claro entre as partes e não queremos utilizar esse documento que nós estamos assinando. Entendeu? Essa é a função de um contrato. Vamos escrever tudo num contrato para ficar bem alinhado, qual que é a minha parte, qual que é a sua, qual que é o entregável meu, qual que é o entregável seu, o que faz parte do meu escopo, o que não faz parte, o que faz parte do seu, o que não faz, bonitinho. E vamos assinar isso, mas estamos de acordo, mas não queremos utilizar isso nunca, né? Então, obra por administração, ela passa por um contrato bem feito também. Na verdade, tudo passa por um contrato bem feito. Assim. Mas as coisas conseguem fluir bem. Por quê? Vou ensinar aqui uma estratégia para você que está assistindo, só você que chegou até aqui, está chegando, né, já assistiu tudo até aqui, vou entregar um negócio muito legal. A primeira coisa que as pessoas compram chama-se confiança. As pessoas estão o tempo todo procurando alguém para confiar o dinheiro dela.
Então, para pensar aí. Cara, eu corto meu cabelo com um barbeiro eu quero alguém onde eu tenha confiança que eu vou poder cortar o meu cabelo, subir e gravar um podcast. Primeira coisa que eu compro é confiança, né? Então, as pessoas que querem construir, a primeira coisa que elas querem encontrar um engenheiro, uma construtora, onde eu posso confiar o dinheiro da minha vida inteira, se for um cliente final, por exemplo, para construir a minha casa. Se for um grupo de investidores, o investidor quero contratar uma construtora que vai construir o prédio conosco de investidores e ela vai concluir esse prédio de acordo com o orçamento, de acordo com o prazo, para que nós, investidores, tenhamos rentabilidade. Então, a primeira coisa que as pessoas compram é confiança. Dito isso, quando você que está assistindo esse podcast apresentar para o seu cliente como que funciona a modalidade de obra por administração, para que o cliente consiga entender o passo a passo que ele vai percorrer com você nessa jornada, é impossível o cliente não fechar obra com administração com você, porque vai ser tão claro e tão cristalino e é uma oportunidade tão grande dele ter a casa dele ou a obra dele mais barata do que comprar pronto, que o cara vai chegar no final e falar assim, cara, eu sou um maluco, não contrataria você. Isso é genial. Eu adoro. Fabrício, puxando o gancho aí da confiança, né, e falando dessa questão do cliente, uma pergunta clássica que o cliente leigo vai fazer é quanto mais caro ficar, mais você vai ganhar. Não é isso? Então, essa pergunta é uma pergunta clássica que quando você está explicando um modelo e às vezes não sabe explicar ou não sabe gerar o valor suficiente do trabalho ali, ou às vezes não tem histórico de outras obras. Então, eu acho que essa é uma objeção clássica aí, né? Que o pessoal precisa lidar e precisa contornar aí, né? Que dica que você dá? Como responder, né, essa pergunta aí? Cara, vocês estão afiados demais, velho. A galera ganhou uma mentoria de obra por administração no podcast do Mais Controle e talvez você não curtiu ainda esse podcast, né? Então curte aí essa edição e manda para um amigo seu que precisa assistir também, né? Você tem um amigo engenheiro aí, você tem um amigo que vai construir, vai fazer uma obra por administração, você tem um amigo que é investidor e tal, manda para ele assistir esse episódio aí, cara, custo zero e vai ajudar muita gente. Vamos começar com chave de ouro aqui, o nosso podcast, né? Primeiro episódio com chave de ouro. Então, aproveitando o seu gancho aí, pessoal, toda semana, né, vai ter vídeo novo aqui, então vão acompanhar a gente mesmo. Mas, bora começar a resposta aí. Toda vez que eu vou falar de obra por administração, essa pergunta ela sempre aparece. Clássica, né? É clássica, sempre aparece. E é bom responder sobre isso, só que eu gosto de trazer também um outro contexto. Eu gosto de trazer também um outro fundamento de por que isso acontece. Infelizmente, a raiz da nossa sociedade, a corrupção está muito presente, né? Então, a gente não tem, por exemplo, o Brasil, nós, quando fala de político, geralmente não associa corrupção aos políticos, né? Então, a nossa sociedade, ela tem um nível de corrupção elevado. Mas obra por administração, ela é pautada na transparência. Então, toda tomada de decisão, a tomada de decisão importante, ela passa pelo crivo do cliente. Então, tudo isso é construído de forma transparente, com o cliente conduzindo o dinheiro dele. Mas o cliente fala assim, então quanto mais caro você comprar, mais dinheiro você vai ganhar nas minhas costas. Né? Essa frase ela vem realmente dessa base de corrupção da nossa sociedade, mas como que você elimina isso? Mostrando para o cliente que o seu papel que primeiro que você é profissional, né? Você é profissional, mostrando para ele como que são os entregáveis, como que é essa jornada que ele vai percorrer com você. Mas, se essa objeção for um elefante branco na sala, que o cliente estiver travado, você vira para o cliente e fala assim, então eu vou cobrar, a minha administração vai ser fixa pelo orçamento da obra. Pronto. Aqui, tá aqui o orçamento da obra, o custo de tudo. A minha administração ela vai ser fixa pelo orçamento. Aí você não precisa fazer encontro de contas, ficar aquela desconfiança do cliente, tipo assim, nossa, vou comprar 100 sacos de cimento, R$3.000, R$30 o saco.
Nossa, agora tá 32. Não, ele tá comprando a 32 em outro lugar porque ele tá ganhando R$2 em cima de mim. E aí ele tá aumentando a taxa de administração dele. Aquele cliente que fica até com o olho esbugalhado. Nossa, ele tá ganhando dinheiro em cima de mim. Você fala assim, olha, eu vou receber então minha administração fixa sobre o orçamento da obra. Excelente estratégia aí. Então você consegue quebrar essa objeção com o cliente, tá? E aí não vai ter mais esse problema de tipo, então você vai ganhar todo o dinheiro em cima de mim. E aí até colocando também, pode até colocar parcelas fixas dessa administração para que não seja apurado percentualmente o custo da obra naquele mês. Aí nesse caso a melhor coisa você vai pegar, fez a administração fixa no orçamento, pegou a curva S da obra, distribui ali quanto que vai ser, por exemplo, 12 meses, distribui quanto vai ser e já sabe quanto que vai pagar para você. Aí o cliente não tem nenhuma objeção. Né? Que mais de objeção aí a gente pode encontrar na hora de fechar um contrato por taxa de administração? Além dessa que a gente estava discutindo em relação a pessoa pensar que vai comprar mais caro para ganhar mais. Uma grande dúvida que tem, a grande também. O pessoal fala assim, isso vem mais dos engenheiros, que Fabrício, e o pós-obra? De quem que é a responsabilidade? Eu fiz a obra por administração e tive um problema de pós-obra. De quem que é a responsabilidade, já que o cliente que pagava o custo de material, etc. e tal. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte. A minha recomendação, isso entra um pouco numa seara nebulosa, mas minha recomendação, o cliente é leigo, você é especialista. O cliente contratou você para fazer a obra dele. Qualquer pós-obra que tiver, a primeira coisa que eu consigo te responder de cara, eu te digo de quem não é a responsabilidade, que é do cliente. Por quê? Ele contratou você, ele é leigo e ele pagou por isso. Aí só sobrou 2 envolvidos, né, Guilherme e Lali? Que é os empreiteiros e você que fez a gestão. Mas vamos lá. Você contratou os empreiteiros. Você fiscalizou os empreiteiros. Você passou para os empreiteiros como deveria ser executado. Você fiscalizou eles, acompanhou a obra. Você teve que passar um procedimento de execução de serviço. Então, se der alguma patologia depois, a responsabilidade é sua. Fabrício, mas e o fornecimento de material? Aí é o pacote completo, papai. Então, por exemplo, deu um problema lá no piso vinílico que estourou todo porque o pessoal não soube fazer a cola, não fez um preparo certo e tal. Cara, aí você vai fazer o reparo, não é responsabilidade do cliente. Aí você diz assim, vou acionar o empreiteiro do piso vinílico. Cara, pode acionar ele, enfim, né? Mas a responsabilidade de ir lá trocar, comprar o material, fazer a substituição para o cliente é sua, tá? Mesmo que, tipo assim, mas eu vou ter o prejuízo do material, vai. Por isso que obra por administração, ela separa os tocadores de obra de quem sabe gerenciar a obra. Eu, por exemplo, não vou trabalhar com um empreiteiro de piso vinílico que pode ser meia boca, sabe? Tem que trabalhar só com empreiteiros que sabem o que estão fazendo. Tem que ter um assistente de engenharia acompanhando a obra, né, verificando. Você só pode receber o serviço dos empreiteiros depois que você verificou com o checklist de verificação se está tudo ok. E não contratar empreiteiro gatinha, né? Você sabe o que é empreiteiro gatinha? É aquele empreiteiro meia boca, que às vezes ele não emite uma nota fiscal, que quer receber na diária e tal. Então, cara, você contratar empreiteiro gatinha, isso é uma gíria da galera lá de obra de infraestrutura, Mendes Júnior, Odebrecht, Queiroz Galvão, lá, sabe? Contrata empreiteiro gatinha que ele não tem estrutura caso você precise de um respaldo. Então, você tem que eliminar também o amadorismo dos empreiteiros que trabalham com você. Aí, é sensacional. Você acha que tem alguma resistência cultural à adoção do modelo? Ou acha que hoje está passando mais? Tem uma resistência natural por desconhecer o modelo, sabe? Então, por exemplo, você acha que tem pessoas que têm resistência de utilizar a inteligência artificial? Sim, porque é algo que está entrando agora, né? É recente, é desconhecido. Então, por exemplo, você acha que tem pessoas que têm receio de perder o emprego por conta da inteligência artificial?
Sim, porque é algo que é novidade, as pessoas têm desconhecimento e aí começam a aparecer alguns outros medos, de tipo assim, deixa eu dar um exemplo melhor. Fizer uma pesquisa, sei lá no centro de São Paulo e perguntar assim, você acha que deveria parar a inteligência artificial porque ela pode roubar os empregos? Cara, vai dar umas respostas lá em cima, tipo assim, para. É porque as pessoas desconhecem, né? Mas é isso. Eu acho que é uma resistência por desconhecimento. Mas a partir do momento que o mercado começa a ser mais educado, isso começa a ter mais resultados. Vou dar um exemplo de uma dupla, 2 empresários mentorados meus. Eles faziam obra só por preço fechado. Ou, às vezes, fechavam obra naquele modelo que eu falei com você, de, tipo assim, entregar a gestão a custo zero e receber como empreiteiro. Eles mudaram por taxa de administração. Ninguém na cidade deles aplicava isso. E olha que eles moram numa cidade com 150 mil habitantes. Viraram referência. Eles já faturaram mais de 10 milhões de reais com obra por administração, né? Educando o mercado. É o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho visto um amadurecimento mesmo, e eu até estava conversando com um amigo que está construindo uma casa, e ele, né, comentou comigo, quando ele estava fazendo a busca por construtoras para construir para ele, todas as 3 construtoras que ele procurou trabalhavam com o regime formato administração. Então isso também eu acho que vai ajudando, né, o cliente ver que é o modelo que legal, em vigência ali, vai fortalecendo o próprio mercado, trabalho, né? Como padrão. Então, o próprio mercado, né? Então, nesse caso, ele não teve nem como sair fora desse modelo, porque as 3 que ele queria eram nesse modelo, né? Então, eu acho que isso legal, também tem essa top demais, gostei. Educação aí por reforço, né? E Fabrício, para quem quer começar aí ou fazer uma transição, né, que está no modelo hoje, às vezes preço fechado, ou quer começar nesse modelo, né, quer começar agora no mercado, que dica que você dá aí para começar, como começar, né, da melhor forma aí? Geralmente eu tento explicar, quando eu não vou explicar as coisas de forma direta, eu tento fazer como uma analogia, tá? Seja quando é uma coisa muito difícil ou quando seja algo que, tipo assim, cara, eu posso ficar meio ali titubeando. O que a gente teve que fazer quando a gente queria aprender, quando a gente queria tirar a carteira de motorista? A gente teve que buscar conhecimento e aprender na autoescola, né? A gente aprendeu a dirigir na autoescola para depois tirar a carteira de motorista e, cara, tenho minha carteira de motorista. Então, para quem quer aprender obra por taxa de administração, espero que você tenha anotado tudo desse podcast, né? Para você já ter um bom início, mas invista no seu conhecimento. E aí tem de 2 formas. Igual você está aqui num conhecimento gratuito, onde você já pegou, já aprendeu algumas coisas e tal, ou então você quer ir mais rápido, cara, faz um curso que te ensina o passo a passo de como fazer obra por taxa de administração. Por quê? Você vai ter todo o modelo de uma forma ali rapidão, onde você vai aprender em sequência estruturada que é você aplicar, tá? Então, invista no seu conhecimento para que você entenda da modalidade e começa a fazer isso do jeito certo, tá? E tem um negócio muito legal, uma frase que eu adoro, é assim, o melhor atalho é o caminho. Cara, ela deixa a gente bugado, né? Cara, o melhor atalho é o caminho. Por quê? Se você aprender, investir no seu conhecimento sobre obra por taxa de administração, você vai aprender todo passo a passo. Se você quiser pegar atalho ou quiser pegar algum conhecimento fragmentado, talvez você corra o risco de começar fazendo o Frankenstein, que a gente falou, administração Frankenstein, entregando a administração completa, recebendo 0 pela gestão e cobrando somente como empreiteiro. Então, invista no seu conhecimento, tá, para dominar a metodologia e começar a faturar aí logo na sua cidade, na sua região. Tem espaço no Brasil, assim, infinito para fazer dinheiro com obra por administração. Vamos lá, Fabrício. Erro que não quero repetir. Tomar decisões em obra de cabeça quente ou no calor da emoção. Nada em obra é urgente. Uma decisão ou uma ferramenta que mudou a sua rotina. Pode ser um livro, um método, uma tecnologia. O que eu vi ele aqui ontem. Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Não existe nenhum outro livro que eu li, né, aí salvaguardas, né, de
livros religiosos, Bíblia, etc. Mas, tipo assim, não existe nenhum outro livro que eu li que bate esse aqui. E olha que eu já li livro pra caramba. Esse aqui é o meu queridinho. Eu li lá em 2006, 2007. Esse aqui é o original que eu comprei lá atrás. Foi uma das primeiras compras que eu fiz lá na americanas.com. Esse livro aqui mudou minha vida. Então, talvez, se você não leu, recomendo que leia, porque talvez possa mudar a sua. E é, tipo assim, cara, não é nem R$40, né? Só para quem está ouvindo aí só, que a gente tem só o áudio também, né, Fabrício? Foi que você mostrou aí o livro, é Os Segredos da Mente Milionária, hein, pessoal? Anota aí. É um livro onde você vai entender sobre modelo de dinheiro, como ele roda na sua cabeça. Então, cara, não existe... Eu já li um monte de coisa relacionada a dinheiro, sucesso, etc., mas nada bate a forma com que ele apresenta aqui. E até vou deixar meu momento aqui, corte, então, né? Meu momento para ser corte lá, para postar nas redes sociais. A grande maioria dos gurus brasileiros, eles ficam repetindo os conceitos que estão aqui nesse livro e eles não têm coragem de admitir isso. E para fechar, uma dica em 1 minuto. Uma dica em 1 minuto para engenheiros, arquitetos e donos de construtora e você que está aqui. Então vamos lá. A dica em 1 minuto e relacionada à nossa profissão. Vamos lá. Dicas em 1 minuto. Ó, tem um cronômetro aqui, vai virar ali o 0 agora. Virou. Vou gastar meu minuto, hein? Então vamos lá. Mentoria em 1 minuto, que vai ser o seguinte. Ó, engenheiros e arquitetos, nós somos muito bons tecnicamente, só que nós somos horríveis de venda. Então o que você tem que fazer? Aprender a vender. Talvez você é muito bom de obra, só que a sua construtora não está faturando porque você não é bom de vendas, você não é bom de captar cliente, apresentar proposta e fechar contratos lucrativos. Outra dica para você aí, gastando o meu 1 minuto. Domina o tal do dinheiro de obra. Todo engenheiro e todo arquiteto que não sabe quanto custa, que não sabe orçamento de obras, viabilidade, quanto custa o material, quanto custa esse ripado, quanto que custa o empreiteiro de alvenaria, quando você não sabe custo, velho, você está tocando obra. Você está fora da realidade do mercado. Você quer ser, assim, tá nos 15% do mercado, que a gente tem pesquisa aqui na empresa, domina o tal do dinheiro de obra, tá? Outro conselho aqui para você, obra é gerenciada, obra não é tocada. E gerenciar a obra com foco no resultado e com foco no lucro. Passei 2 segundos. Caramba, 3 aí, hein? 3 dicas em 1 minuto. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Fabrício. Muito obrigada pela presença de vocês e por ter compartilhado aí tanto conhecimento e experiência valiosa aí com a gente. Um bate-papo muito enriquecedor. Fabrício, quer deixar um recado aí para a galera? Quero deixar um recado final muito rápido, que é o seguinte: pare de lutar somente com as suas próprias mãos. Às vezes você está lutando sozinho, tentando resolver tudo sozinho, e é o seguinte, tem um cara lá em cima que ele fala assim, cara, descanse em mim, me peça que eu te dou. Então, o caminho geralmente não é seu sozinho, né? O caminho é de Deus, ele vai colocando o caminho e você sai andando, que vai dar tudo certo. Só que primeiro você tem que acreditar, confiar e descansar nele. E todos os homens que chegaram até aqui, que vocês sejam cavalheiros, que vocês respeitem as mulheres e que vocês respeitem as crianças, porque essa é a nossa missão. Tá? Você que está aí empreendendo, é um engenheiro, arquiteto, um dono de construtora, lembra de sempre acreditar em você, porque o primeiro a acreditar em você tem que ser em você mesmo. Tá? Então, vai para cima com confiança e determinação, coloca a bota na obra e é isso aí. Obrigada aí, pessoal, mais uma vez. Hoje a gente falou sobre obras por taxa de administração, exploramos o que é, como que funciona na prática a modalidade de contrato por taxa de administração, os principais benefícios para o construtor e cliente, os principais cuidados documentais, jurídicos. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cast. E você que nos ouviu até aqui, se você gostou do episódio, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os colegas da construção. Isso vai nos ajudar a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fica ligado, nos próximos episódios a gente vai ter mais convidado especial e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!